Som, bom dia, tudo bem? 100% a 1000 por hora? Acho que sim. Vamos falar das gimnospermas. Hoje, dia 9 de setembro. Falar dia 9 de setembro, dia 11 de setembro tá chegando, hein, galera? Dia 11 de setembro, dia importantíssimo aí. Jefferson, Karen, Júlia, Amanda, João, Célio, Christian, Rafaela e outros mais, né? Dia 11 de setembro aí. Dia importante no cenário mundial, né? O dia das Torres Gêmeas. Eu estive lá para realmente ver de perto, não no dia exatamente do 11 de setembro de 2001, mas, né, logo posteriormente. Vamos começar nossa aula aqui, aula show, dando continuidade ao conteúdo do Colégio Planeta. Eu sou Luiz Carlos, na disciplina de Biologia. Vamos falar dessas plantas aí bonitas pra caramba, né? Das características das gimnospermas. Vamos lembrar que nas aulas anteriores falamos de anatomia e fisiologia das plantas, falamos das briófitas, das pteridófitas, e hoje nós chegamos nas características das gimnospermas. Gimno significa nua, esperma significa semente. Então, eu, se fosse você, anotaria isso aí, tá? Primeira característica que nós temos aqui são seres eucariontes, como todo reino metafita, possui núcleo, né? Nós temos algas que são algas procariontes. Essas algas procariontes, elas não fazem parte do reino metafita, elas fazem parte do reino monera. Lembrando aqui também que nós temos algas que fazem parte do reino protoctista, também são eucariontes. Então, no caso das algas, que fazem parte do reino metafita, elas também são eucariontes. São clorofiladas, ou seja, realizam fotossíntese, seres fotossintetizantes. São dotadas de tecido condutores de seiva, você já aprendeu que é o lenho ou xilema, ou líber ou floema, que são os tecidos condutores de seiva. Podem ter o porte muito elevado, lembrando lá na briófita, aquela pequeno porte, lá na evolução da pteridófita a gente tem médio porte, geralmente, com exceção da samambaia-açu, e aí chegamos em gimnosperma, que são plantas de grande porte, que eu falei para vocês aqui no começo da aula, né? No caso aqui elas têm sementes, sem frutos, que é o próprio nome dela. Gimno significa nua, esperma significa semente, então por isso que eu tenho ali uma semente nua. Então, se a gente olhar aqui para o lado, na nossa imagem, nós vamos observar aqui o que o pessoal chama de pinhão, né? Muito comum na região sul do Brasil. Ele não é uma fruta, nem vai ser, nem foi uma fruta. Ele é uma semente. Bom dia para quem está chegando aí agora. Então, se ele é uma semente nua, ele faz parte de uma gimnosperma. Observem também o detalhe aqui para essas folhas, galera. Essas folhas são também denominadas de folhas aciculadas. O que seria uma folha aciculada? Seria uma folha com um formato aí de agulha e ela tem uma finalidade evolutiva muito grande, que é o fato dela evitar o frio, evitar ali o acúmulo de neve. Com isso, elas vão acabar protegendo a própria planta. Então, não sei se vocês anotaram aí, folhas aciculadas. Você já deve ter colocado aí no seu Natal uma árvore, né? E essa árvore provavelmente é um pinheiro, né? Eu não sei se você pegou aí um piquezeiro e colocou na sua casa, mas não é o caso, né? Nossa, a gente coloca o pinheiro, por mais que seja lá da Americanas, do Carrefour, aquele pinheiro lá falso, né? De mentirinha, ele representa uma gimnosperma. Dando continuidade à nossa aula aqui, no grupo das gimnospermas, nós incluímos quem? Quem são os exemplos principais? Olha que bonitona aqui essa árvore está aparecendo para a gente. Não é tão comum na nossa região, até por conta do nicho ecológico dessa planta, da sua adaptação, ela adapta mais ao frio em nossa região,
Vocês estão vendo que vocês não estão conseguindo nem dormir de noite, tanto calor que está fazendo. Então, as gimnospermas incluem os pinheiros, né? Nesses pinheiros nós temos o pinheiro do Paraná, não é Pará, Pará é no norte. Nós temos as araucárias, os cipestres, as sequoias e as cicas. Então, esses são os principais exemplos das gimnospermas. Lembrem desses nomes, tá? Tem grande interesse econômico. Ele é importante para quê a gimnosperma, galera? Então, além lá da ecologia, do meio ambiente, nós temos aqui o processo de extração de madeira. Para que essa madeira vai ser usada? Principalmente na fabricação de móveis e também de casas. Vamos ver que elas são plantas de regiões frias. Então, as casas que são construídas nessas regiões, normalmente são dessas plantas. Elas acabam ali evitando o frio, né? Quem nunca pensou em morar numa casa de madeira, não é verdade? Deve ser chiquérrimo. Fabricação do papel, e a gente tem uma empresa aí violenta na fabricação do papel, que é a própria Faber-Castell, uma empresa ecologicamente correta, porque ela faz o reflorestamento e todo um processo aí de diminuição do impacto ambiental. Então, o papel é retirado da celulose das árvores. Produção de resinas, até mesmo pela seiva elaborada, você sabe que produz resinas. Gomas, entre outros. As sementes das araucárias são chamadas de pinhões. São muito utilizadas na região sul como alimentos. Foi o que eu falei para vocês também. Então, os pinhões, geralmente, eles são comidos, cozidos ou assados, né? O pessoal joga um salzinho ali e manda para dentro. Existe também uma correlação das gimnospermas, principalmente lá nas provas da região sul, com uma ave chamada gralha azul. Essa ave tem a função de dispersão de sementes, não confunda com dispersão de pólen. O que seria dispersão de sementes? Elas vão comer as sementes das araucárias, né, os pinhões ali, e a partir do momento que elas estejam cheias, já, né, tô cheia, ela enterra a semente para posteriormente voltar e comê-las. E elas acabam esquecendo onde enterrou as sementes, e com isso elas fazem um processo de germinação. Então, elas começam com a dispersão ali é simplesmente, né, espalhar as sementes, e depois essas sementes germinam. Então, uma ajuda a outra. Esse processo é conhecido como protocooperação ou simbiose não obrigatória e pode cair nas suas avaliações aí que você vai encontrar, principalmente nas universidades estaduais lá de Santa Catarina. Os exemplos aqui que nós vamos ver juntamente com as fotografias, e tem aí de quem tirou a fotografia, né? A primeira aqui é o pinheiro do Paraná. E a espécie dele, Araucária angustifolia. Eu trouxe o nome aqui, galera, não para você decorar, tá? Porque você precisa lembrar que taxonomia, e você já viu aí com outros professores de biologia, é a classificação de quem? Dos seres vivos, incluindo as plantas. Então, nós temos aqui o primeiro nome, né, sempre com a primeira letra maiúscula, o segundo tem que vir com letra minúscula, o nome da espécie é binominal, é em latim. Então, são regras aí que acabam aparecendo na prova de outra forma. Então, fique atento para o Enem. A taxonomia não vai, de Carlos Linneu, não vai perguntar ou pedir para você escrever corretamente o nome. Como que ela aparece? Da forma que está aí, ela aparece como citação do nome dos seres vivos. Então aqui a gente tem uma araucária, observem que a disposição das folhas e a formação da copa da árvore é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. No caso aqui da araucária, também com a intenção de evitar o frio e o acúmulo de neve. Beleza? Pinheiro do Paraná também tem como características o quê? É uma planta do tipo esporófito, que tem raiz, caule e folhas. As folhas são denominadas aciculadas, lembra que a gente já escreveu? São bem adaptadas e principalmente em ambientes frios. Fechou? Galera,
estiver falando muito rápido, eu sou empolgado, tá? Daí você me... Professor, repete aí. A araucária tem estruturas reprodutivas masculinas e também femininas. As plantas são diferentes, ou seja, quando eu tenho estruturas masculinas e femininas, essas plantas são denominadas dioicas, tá? As estruturas são bastante complexas, sendo denominadas pinhas, cones ou estróbilos. Atenção para esse nome de estróbilo, é muito comum de aparecer na sua prova estróbilo, tá? Os estróbilos têm um eixo central onde saem espessas placas escuras e os estróbilos masculinos são menores que os estróbilos femininos. Beleza? De boa? De boa na lagoa, tranquilo como esquilo? Lembra que nas pteridófitas e nas briófitas nós temos ali o anterídeo, o arquegônio, a osfera, não tem a produção de sementes. Aqui já vai ter a produção de sementes. Então, no caso aqui dos estróbilos masculinos, nos livros, eles também podem ser chamados de microstóbilos. Difícil, né? Acho difícil. Acho difícil também cair esse nome no Enem, beleza? A importância dela, o impacto ambiental que é gerado é mais fácil. A reprodução no Enem da gimnosperma é mais complicado de cair. Se cair também, Deus nos acuda. Estróbilo feminino pode ser chamado de megastróbilo. Por que micro e mega? Porque o masculino é menor que o feminino. Então ele é micro. No caso do feminino, mega. Tá? Fácil? Difícil, né? Pinhas ou peões do Pinheiro do Paraná. Olha, brasileiro. Então, essa imagem que você está vendo aí, é ele ainda verde, né? Aqui ele já está pronto para comer. Então, ele está lá seco já, dá para comer já. Tem até uma questão que caiu sobre essa já, numa das avaliações, não me falha a memória, do Rio Grande do Sul também. Cipestre, já viram algum cipestre na vida? Então, cipestre, taxonomicamente, Cupressus sempervirens. Então, novamente, eu preciso que você decore esse nome? Não. Eu preciso que você saiba que é cipestre. Bateu o olho aqui na imagem, não é um araucária, é um cipestre. É muito comum, né, na do Vale, Granville, condomínios fechados, colocar aí o cipestre. Se você mora em condomínio fechado, depois me convida para o churrasco aí da Vitória. Churrasco que você vai passar no Enem e ser vitorioso aí. Então, esse aqui é um exemplo de gimnosperma. Observem que o formato dele é diferente, só que, novamente, aqui, eu entro naquela teoria do formato de cone. Então, são plantas coníferas. Ok? Tem pessoas, neguinho, que eu falo, é o jeito que minha avó falava, com o microfone ligado. Tem gente aí com o microfone ligado. Beleza? O jeito que minha avó me chamava, de neguinho. Eu gostava que ela me chamava de neguinho. Infelizmente, ela faleceu. Então, bora aqui. Sequoias. Já viram uma sequoia? São as plantas mais antigas e mais altas do mundo. Tá? Tem sequoia tão grande aí que passa um carro no meio. Então, nas sequoias aqui, eu também tenho o nome dela, científico, e estão entre as árvores mais altas, e eu também colocaria a informação das plantas mais velhas do mundo. Nós temos uma sequoia aí chamada de Matusalém. Ela tem mais de 4.800 anos. Tá? Vamos embora aqui dar continuidade à nossa aula. As cicas são as menores das gimnospermas, né? E aqui a gente tem um exemplo do quê? Da estrutura reprodutiva dessa planta. Então, as cicas revoluta, né? Elas são menores, a folha dela é bem aciculada ao ponto de você encostar e às vezes até machucar. Bacana? Não chegamos na parte difícil da aula ainda, hein, galera?
A importância das gimnospermas para a atividade humana. Olha que ficou bonitão esse slide, hein? Ei, galera do planeta, ficou massa. Pois dá um print aí na tela aí e me marca. Dia 3 de setembro foi dia do biólogo, ninguém me deu parabéns. Tô até chorando aqui, brincadeira, tô chorando não. A importância das gimnospermas para a atividade humana. Então, essa parte, galera, é mais fácil de aparecer em provas. Principalmente no Enem, que faz uma correlação com o cotidiano. Ah, mas não é do meu cotidiano essas plantas, mas podem ser do cotidiano do pessoal lá do Rio Grande do Sul. Até porque o Enem é um exame nacional, né? Então, pega toda aí uma atmosfera nacional. A importância das gimnospermas para a atividade humana. Beleza? As gimnospermas são usadas como o quê? Vamos anotar aí? Plantas ornamentais. O que seria planta ornamental? Planta que fica de enfeite, né? Decorativa. As cicas, né? São um exemplo delas, né? As sequoias também. Agora, desculpa, as sequoias não. As sequoias são bem grandes. As cicas, que são menores, são mais ornamentais. E no caso ali, o pinheiro do Natal também é ornamental, né? Que importância do pinheiro vai ter ali no sacado? O Papai Noel pôr o presente embaixo? Não, vai ser uma importância decorativa, ornamental. Decoram jardins de casas, empresas e praças. Então, se ela faz isso, galera, ela também é responsável por garantir a umidade daquela região. São utilizadas na fabricação de papéis, já falamos, móveis de madeira. Então, tem muitos móveis de madeira, inclusive grandes mesas, né? Culturalmente, lá no Rio Grande do Sul, é muito comum de fazer aquelas festas de famílias italianas, que se reúnem, aquelas mesas grandonas, e aquelas mesas são feitas de madeiras de gimnospermas. Na produção de alguns alimentos, como o caso do sagu e outras substâncias, como perfumes, olha que interessante, tinas e vernizes. Tina, para quem não sabe, é o que dissolve a tinta, né? E verniz é o que passa na própria madeira para proteger a madeira. Algumas sementes, como o peão, são comestíveis. Não significa que você é obrigado a comer. Eu, particularmente, não gosto tanto assim do gosto do peão. Fornece uma substância usada na composição de ferramentas laboratoriais. Então, também pode ser utilizados, inclusive como fitoterápicos, né? Tem muitas pesquisas nessa área. Então, veja bem o que eu quero que você entenda. A reprodução é muito comum de cair no ensino médio, principalmente nas provas de biologia. Mas não é tão comum ela aparecer ali no Enem, até porque eu não me recordo, desde 2009, nenhuma prova do Enem que caiu reprodução das plantas. Se mudar, professor. Aí, galera, se mudar, nós senta e chora, né? Mas, veja bem, nós estamos estudando, então tem pessoas que vão realmente sair bem. Principalmente aquele pessoal que é medicina, tem que sair muito bem, né? Então, como seria a reprodução das gimnospermas? E aí a gente tem a imagem com a estrutura reprodutiva dela. Vamos ver aqui juntos. Tem no livro também de vocês, não preocupem aí ficar anotando igual doido. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Dá tempo de fazer ela tranquilamente, depois inclusive trabalhar uma questão ou algumas questões das gimnospermas. Então, reprodução das gimnospermas. Gimnospermas se formam por meio de dois tipos de esporos, caracterizando o processo chamado de heterosporia. Hetero diferente, esporos, né, a produção dela. Os esporos menores, você já aprendeu que são os micrósporos. E os maiores, megásporos. Os micrósporos são formados em microstóbilos. Tá difícil. Eu falei para vocês que ia ser difícil essa parte. E originam os gametófitos masculinos. E os megásporos são produzidos em megastróbilos e formam gametófitos femininos. Também você tem que lembrar, seria a fase duradoura e a fase passageira. No caso das gimnospermas, a fase passageira seria a formação dos gametos, seria o gametófito. Enquanto a fase duradoura
seria o esporófito, né? Então, continuando aqui. Chegamos na parte aí para você arrancar os cabelos aí, tá? Mas foi um desenho que eu peguei, seria mais fácil de você entender. Tem a parte sexuada e a parte assexuada, então também se caracteriza como alternância de gerações. Vamos começar aqui com o número 1, vou colocar em preto. Número 1, araucária com sexos separados. Você também aprendeu comigo que o fato dela ter sexo separado, ela também pode ser chamada, cadê meu apontador laser? Perdido aqui. Nossa, um pouco preto, cor preta. Dioico ou dioicos. Tem sexos separados, beleza? Esse é o número 1. Ela é o esporófito. Essa parte aqui é o esporófito, que é a fase duradoura. Nele vai ter o cone masculino. E ele vai ter uma forma diferente do cone feminino. Observem aqui que ele é mais fino, né, mais delgado, enquanto o feminino ele é mais grossinho, mais gordinho. Né? Então, ele é uma diferença anatômica importante. Então, tem os dois sexos. Formou ali o micrósporo e o megásporo. Lembra desse nome? O micrósporo e o megásporo, no caso do micrósporo, vai formar os grãos de pólen. Então, essa planta já aparece grãos de pólen. Tá? Seriam os grãos de pólen que tem dois núcleos dentro dele, o núcleo espermático e o núcleo vegetativo. Aqui na imagem não está dando para ver muito bem, mas tem dois núcleos, o pólen, tá? O grão de pólen tem esse núcleo espermático e o vegetativo. É o grão de pólen que vai cair na estrutura feminina, e aqui o grão de pólen vai formar algo que caiu no Enem no ano passado, que é o tubo polínico. Essa parte caiu no Enem, tá vendo? A presença de tubo polínico era um processo evolutivo que permitiu que as gimnospermas entrassem na evolução. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. No 5, onde lá os dois núcleos aqui está bem evidente, ó, o núcleo espermático, o núcleo vegetativo, só um desses núcleos vão entrar, tá? E formar ali a fecundação com quem está lá dentro? Com a oosfera. Então, o 6 aqui já é a oosfera. Então, veja bem, o núcleo vegetativo tem a função de formar o tubo polínico, enquanto o núcleo espermático do pólen tem a função de fecundação, por isso que o nome é espermático. Então, o tubo vegetativo, lá, o tubo polínico, sendo formado pelo núcleo vegetativo, ele vai fazer com que o núcleo acabe desaparecendo. Mas a finalidade dele é justamente formar esse tubo, que já apareceu na prova do Enem, o tubo em relação ao processo evolutivo. Fecundou macho e fêmea ali, fecundou os dois gametas, e essa fase aqui é sexuada, enquanto toda essa aqui por cima foi assexuada, né, sem a presença de gametas, eu tenho a formação da semente. E ali dentro da semente eu tenho um embrião. O que seria um embrião? Ele veio do zigoto, da formação justamente da fecundação. Então aqui eu tenho 7, formação da semente. Essa semente cai no solo e acaba germinando, tá? Germinou, forma a araucária jovem, o 7. E essa araucária jovem tem um dimorfismo sexual, posteriormente forma a araucária adulta e repete todo o processo novamente. E aí? Esse desenho, gente, foi o mais fácil que eu achei para explicar o ciclo reprodutivo aí das gimnospermas, beleza? Porque tem ele mais difícil, mas eu assim, vamos simplificar aqui para não tirar o sono dos meninos e das meninas aí do Colégio Planeta. Galera, e aí? Chat. Tranquilo, ei, Karen, eu dei valor, hein? Tranquilo, você é de letra. Beleza? De boa, na lagoa? Então, ó,
outro chat. Beleza. Lembrando que eu peguei um desenho mais fácil, tem desenhos mais complexos. Basicamente, você precisa disso aqui. E também, galera, entenda, ó, microstóbilos, megásporos, megastróbilos, micrósporos, masculino e feminino, que é diferente das outras plantas que a gente estava estudando. Beleza. Fecundação das gimnospermas. Então vamos para a parte da teoria. Mais lá para a FUVEST, lá, né, o pessoal que vai fazer o vestibular, você entrar na USP, que é um pouco mais complicado, ou na própria UNB, vem essa mais parte dessa teoria aqui. Então vamos ver aqui comigo. Parte da teoria. Os grãos de pólen são transportados pelo vento até o óvulo. E nesse caso aqui, faça uma ressalva e você vai anotar no seu caderno. Anemofilia. Anemofilia. O mouse não está ajudando. Veja. 90%, não é 100 não. 90% das vezes que falou polinização ou transporte do grão de pólen na gimnosperma, a resposta é pelo vento, anemofilia. Não quer dizer que é 100%, 90%. Cada grão de pólen cresce e forma o tubo polínico. Já caiu na prova do Enem, falei para vocês. Importante, tubo polínico. Como já caiu, acho difícil cair de novo, né? Sendo sincero, difícil cair de novo. Que se dirige a uma estrutura chamada de quê? Oosfera. Mas por que ela se dirigiu? Porque o núcleo vegetativo acabou formando o tubo polínico. No interior do tubo polínico, encontra os gametas, os núcleos gaméticos ou espermáticos, que é o vegetativo e o espermático, né? A fecundação não depende da água e é do tipo, aí é outro nome complicado, sifonogama. Professor, você falou que ia ser complicado essa aula. Falei mesmo. Então, sifonogama. O que seria sifonogama? Quando a fecundação não depende da água. Não quer dizer que não vai ter a água. Pode ser que alguma gimnosperma fecunde pela água. Tanto que eu falei, ó, 90% é pelo vento. Então, pode ser que alguma hora ou outra seja pela água. Mas ela não depende da água. Continuando. Na fecundação, forma o zigoto, que é 2N. Isso aqui você já aprendeu na genética, que é diploide. Que se desenvolve em um embrião. O óvulo fecundado origina uma semente, cada semente possui. Aí vem as partes da semente, já que a gente não estudou isso ainda, e a gente vai estudar bastante em angiospermas. Tá? O que seria isso? Uma casca denominada tegumento. Já acostume com esse nome. A casca chama tegumento. Aí tira a casca da semente, tegumento. Uma reserva nutritiva conhecida como endosperma. Nesse caso aqui, o endosperma é N, ele é haploide, que corresponde ao próprio corpo do gametófito feminino. Aquela parte nutritiva da semente, né, que tem muitos nutrientes, ela vai chamar nesse caso aqui endosperma. Endo, dentro, esperma, semente, dentro da semente. Nós temos um embrião que é 2N. A semente é conhecida como pinhão, você já aprendeu isso hoje, que cai no solo e pode germinar formando um novo pinheiro. Galera, faça uma ressalva e abra um parênteses para algo bem importante e você vai achar interessante aí. Algumas plantas transgênicas, principalmente as angiospermas, que têm semente, a semente não germina. Porque eles colocam uma tecnologia no DNA chamada tecnologia Terminator, que é justamente para você não plantar ela novamente. No caso das gimnospermas, que né, não temos aí produção de transgênicos em grande escala no Brasil ainda, você põe a semente no solo, ela germina. Então, professor, eu pus meu limão, que é uma angiosperma, e a semente não germinou. É porque eu não dei carinho? Não, é porque tem essa tecnologia lá, principalmente limão, mamão e aí vai. Beleza? Vamos para nossas perguntas aí, então, para a gente fazer junto.
Ixi, hoje eu falei, hein? Até agora tranquilo, né? Todo mundo pediu para fazer as perguntinhas, então a gente vai aqui aproveitando perguntas para a gente ver como que cai nas provas. Gini, nós permos, até porque nós temos 5 minutos aí. Bora compartilhar, que vocês possam visualizar aí. Vixe, você abre nas perguntas, parece tanta propaganda. Jesus. Pronto. Share screen. E vocês. Tá? Nosso tempo aqui está curto, mas vamos fazer juntos. Espero que vocês respondam comigo. Tá lá no Brasil Escola, exercícios. Eles também pegam exercícios de universidades. Na questão adiante, escreva no espaço apropriado a soma dos itens corretos. Você sabe que isso não acontece mais, né? Esse tipo de questão antiga, velha. O pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, é uma espécie arbórea inativa do Brasil, destacando-se fisionomicamente, quase não sai, de tal forma que as árvores em que ocorre são comumente designadas como florestas de araucária, pinheirais ou pinhais. Sobre essa espécie e o tipo de vegetação em que ela ocorre, é correto afirmar. Essa pergunta é bem bacana, inclusive faz jus à nossa aula, porque não sei se você percebeu, eu expliquei mais sobre a araucária. Eu não falei das cicas, das sequoias, só mostrei e falei que tem. Que se cair em prova, galera, vai cair da araucária, angustifolia. Araucária angustifolia. Beleza? Vamos ver se é verdadeiro ou falso essa informação. 1. As florestas como a araucária têm ocorrência exclusiva no sul do Brasil, pois trata-se de uma região com regiões temperadas mais altas, propícias ao desenvolvimento da espécie. E aí? 2. Araucária é o gênero que pertence à espécie Araucária angustifolia. 4. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das angiospermas, pois forma um tipo de semente que é conhecida popularmente como pinhão. Estou até coçando a barba aqui nessa questão, porque, né, pelo amor de Deus. 8. A polinização do pinheiro do Paraná é realizada por aves. Ei, galera. Enquanto a dispersão de sementes ocorre pelo vento. 16. Os nomes dos autores que aparecem junto ao nome científico do pinheiro do Paraná são responsáveis pela descoberta das florestas da araucária. Esse nome científico aqui, ó. Araucária, angustifolia, Bert e Kuntz. O pinheiro do Paraná pertence ao grupo das coníferas, que reúne uma série de espécies de notável valor econômico. E 64, a área central de ocorrência das florestas de araucária do Brasil está sujeita a um clima subtropical com geadas. Já olhando a resposta aqui, até porque o nosso tempo é curto. Incorreta. 1. Porque a região do sul tem um clima mais frio e a floresta de araucária é encontrada também em áreas do sudeste brasileiro. Então, foco aqui. É uma pergunta mais relacionada à geografia. Beleza? Lá em biomas. Pode ser que caia nessa prova de geografia. 4. Está incorreta porque o pinheiro do Paraná é uma gimnosperma. Essa não tinha como você errar, né? Na hora que coloquei ela é angiosperma, que eu falei, pelo amor de Deus, cocei a barba, não tinha como você errar. Sai, trem. 8. Está incorreta porque a polinização das gimnospermas é realizada pelo vento. E, galera, essa talvez seja dessas perguntas aí a mais sensata que você vai encontrar, principalmente nas nossas provas, na PUC aqui de Goiás, né? Se fizer vestibular social, pode aparecer. 16 está incorreta porque os nomes dos autores estão localizados após o nome da espécie. Tá? O nome entre parênteses indica o autor do primeiro nome dado à espécie. Essa é uma pergunta de taxonomia e eu acho que você já deve ter visto com o seu professor como que você dá nomes taxonômicos. E aí, na aula de hoje foi importante. Beleza? Galerinha, tarefa simples para a próxima aula. Acho que já está mostrando aí.
Você vai entrar lá no meu Instagram, já está lá para você, e você simplesmente vai reproduzir o que já está lá, que é isso aqui, ó. Vamos lá? Já é para a próxima aula já. Várias coisas aqui, né? Então tá aqui, ó. Tchum, tchum, cadê? Tananã. Tarefa para a próxima aula. Aqui. Chegamos ao que eu queria. Vocês estão conseguindo enxergar aí, galera? Ou não? Fala comigo. O professor já passou esses slides? Já passei, Matheus. Não mandei para vocês pelo grupo, não, mas depois eu posso mandar. Estão vendo aí? Beleza. O que vocês vão fazer? Igual tá aí, porque isso aí foi feito em 2019, como mostra aí para vocês, mas é bem atual, inclusive vai aparecer na sua prova. Então a tarefa para casa é você reproduzir essa imagem no seu caderno. Reproduz, eu vou criar um link online para você mandar a tarefa nesse link. O Célio me ajudou a fazer isso. Célião, obrigado por ter me ajudado. E você tirar foto, igual eu fiz aí, e manda. O que é importante dessa foto? Você saber as partes da flor, que vai ser o tema da próxima aula, e o tipo de polinização que existe nas angiospermas. Beleza? Essa é a tarefa. Beijo, fica com Deus. Fechou? Tarefinha fácil. A sua prova, então, vai até angiosperma? Não, minha prova vai ser briófitas e pteridófitas só.